Olá, querido aluno do curso de Educação Física. Seja bem-vindo à sua terceira aula da disciplina de Atividades Físicas e Esportes Adaptados. Eu sou a professora Heloíse Verli de Almeida e na aula de hoje nós vamos discutir as práticas de atividades físicas para as pessoas com deficiência visual. A nossa aula de hoje também vai ser dividida em 4 situações-problemas e no quadro nós vamos acompanhar o convite ao estudo para a gente entender então o que nós vamos abordar em cada uma dessas situações. Então, na primeira delas, vamos falar sobre os aspectos gerais da deficiência visual. Na segunda, vamos abordar as estratégias metodológicas para o trabalho com a pessoa com esse tipo de deficiência. Na terceira, vamos falar sobre os esportes adaptados e a deficiência visual. E na última, vamos falar sobre as práticas esportivas para as pessoas com deficiência visual. Então, aqui ao longo das nossas 4 situações-problema, nós vamos entendendo como é o nosso trabalho com a pessoa com deficiência visual. E para a gente discutir todas essas situações, vamos abordar alguns conhecimentos prévios que vão ser importantes para o entendimento desses conteúdos. Então, a gente vai falar sobre as causas da deficiência visual. Elas podem ser congênitas ou adquiridas. Lembrando do que a gente falou lá na nossa primeira aula sobre os tipos da deficiência e os tipos das sequelas, então o indivíduo pode nascer com uma deficiência visual ou ele pode, por algum problema, adquirir uma deficiência visual. Então, a gente vai ver agora algumas doenças que podem desencadear a deficiência visual. A primeira delas é a catarata. E a catarata, ela é uma alteração na transparência da lente do nosso olho que vai causar o embaçamento da visão. Então, aqui na imagem, a gente tem a vista de uma pessoa que tem visão normal e de uma pessoa que tem, então, catarata. Então, a gente vê que a imagem representa uma visão embaçada, certo? Ela pode ser congênita, a catarata, ou ela também pode ser adquirida e corrigida mediante o implante de uma lente artificial. Então, uma das causas da deficiência visual é a catarata. Ainda, uma outra causa que tem uma incidência bastante grande no nosso país e é uma coisa evitável, que a gente pode evitar essa causa, é o diabetes. Então, o diabetes é uma doença metabólica que, dentre outras sequelas, pode levar o indivíduo à deficiência visual. Então, as complicações elas podem acontecer aproximadamente 10 anos depois que o indivíduo começou a manifestar a doença, mesmo que ele tenha um controle da sua glicemia. Então, mesmo que esse indivíduo tenha ali os comportamentos que são necessários para o controle da diabetes, ela ainda pode causar ali deficiência visual. Então, pode ser desde a alteração da refração até catarata e paralisia dos músculos do olho, certo? Então, a diabetes também pode levar a pessoa a ter deficiência visual. E uma outra causa é o glaucoma, que é uma doença que provoca a elevação da pressão intraocular e o indivíduo pode ficar, inclusive, cego quando tem glaucoma. Mas também é uma doença ali que pode ser controlada, existem uma série de intervenções que são realizadas com o indivíduo que tem glaucoma. E um outro conhecimento prévio importante que nós vamos abordar aqui é sobre o Braille. O Braille é um sistema de escrita e de leitura baseado em símbolos que eles são colocados em relevo. Então, existem alguns pontinhos e eles vão sendo combinados e cada combinação resulta numa letra, num número, num sinal de pontuação. E o indivíduo ele vai tateando esses relevos e vai fazendo a leitura, que é sempre feita da esquerda para a direita e pode ser feito com uma ou com as 2 mãos ao mesmo tempo. Esse código ele foi criado pelo um francês chamado Louis Braille, por isso o nome Braille. Esse Louis Braille ele tinha perdido sua visão aos 3 anos e aí quando ele tinha 16, ele criou o sistema.
O Brasil, ele reconheceu o sistema Braille em 1854, quando teve a inauguração de um instituto de atendimento para pessoas com deficiência visual, lá no Rio de Janeiro, chamado o Instituto Benjamin Constant. Na época, ele chamava Imperial Instituto dos Meninos Cegos. Até hoje, existe esse Instituto Benjamin Constant. E aqui, ó, na imagem, você consegue ver as combinações dos pontos. Então, eles vão sempre sendo colocados, são 6 pontos que podem ser colocados com combinações diferentes. E aí, cada combinação, ela gera uma letra, um número ou um sinal de pontuação, certo? Então, quando você vê lá no elevador, em vários lugares ali tem o sistema Braille, para que a pessoa com deficiência visual possa, então, tatear aquilo ali e conseguir fazer a leitura. Eles também podem escrever com o uso de um material. Existem máquinas de escrever que são próprias para Braille e existe um outro instrumento que chama reglete. Ele tem um molde e aí você vai fazendo os furinhos como se fosse uma agulha, vai fazendo os furinhos no papel. Quando vira o papel, aquela parte que foi furada, ela fica para fora e aí faz um relevo. Então, as pessoas também podem usar o reglete para fazer a escrita em Braille. E muitos livros hoje em dia são traduzidos em Braille. Existe a Bíblia, é traduzida em Braille. Vários livros, best-sellers, são traduzidos em Braille para que a pessoa com deficiência visual ela possa também fazer a leitura desses livros. Existem institutos e lugares que são voltados para o atendimento da pessoa com deficiência visual, que fazem essas traduções, inclusive de partituras musicais, de vários outros conteúdos. Eles fazem a tradução, eles criaram ali uma versão do Braille para esses materiais. Isso é muito importante, que vai trazer uma acessibilidade bastante grande, principalmente educacional, da pessoa com deficiência visual. Então, entendidos esses conhecimentos prévios, para que nós possamos aqui discutir as nossas situações, problemas que nós vimos no convite ao estudo, nós vamos ter um grande desafio, que vai ser a nossa situação geradora de aprendizagem, que nós vamos trabalhando em cima dela ao longo da nossa aula. Então, no quadro, nós vamos ver que, na aula de hoje, você vai trabalhar ali em um lugar chamado Clube Esportivo para Pessoas com Deficiência Visual, que é o CPODV, e lá dentro desse clube existem 2 núcleos. Um núcleo de pedagogia esportiva, que atende as crianças de até 14 anos, e um núcleo que tem ali uma atividade mais voltada para competições, que atende as pessoas com mais de 14 anos. Então, o que você deve conhecer? Quais são as diferenças em lidar com um aluno com deficiência visual e um aluno que não tenha deficiência? Ainda, quais as características da deficiência visual que vão influenciar diretamente no desenvolvimento da sua aula? Como você deve adaptar a sua aula? Como você pode demonstrar uma atividade para uma pessoa com deficiência visual? Como você vai fazer para que esses alunos pertençam e façam parte da turma? Como fará para que o aluno execute a atividade que você vai propor? Então, ao longo aqui das nossas situações, problemas, nós vamos trabalhando desafios diferentes para que nós possamos responder essas perguntas ao final da nossa aula. Então, vamos agora para a nossa primeira situação problema. Olá! Você já pensou no dia a dia da carreira que você escolheu seguir? Bom, para ter uma ideia dos desafios da sua área, agora você vai procurar soluções para situações problema. Para prosseguir, primeiro é necessário ter estudado e finalizado a sua pré-aula, já que é nela que você encontra os conceitos e as teorias da disciplina. Feito isso, você vai conhecer a sua primeira SP e vai identificar onde a situação se passa, quais agentes estão envolvidos e quais são os recursos disponíveis. Com essas informações, você vai problematizar o contexto apresentado para então solucionar o desafio. Preparado para começar a SP1? Então boa sorte e até mais! Então, agora, na primeira situação problema, você vai iniciar seu trabalho lá no clube
e vai atender uma turma com alguns alunos, como a gente vai ver lá no quadro. Então, você vai atender a Maria, que tem 12 anos e tem deficiência visual congênita, então ela nasceu sem a córnea, com o João, que tem 13 anos, também tem deficiência visual congênita, que foi adquirida antes dos 3 anos, ele teve um esmagamento do globo ocular direito e esquerdo. A Lúcia tem 12 anos e tem baixa visão congênita, e o Mauro, que tem 11 anos e também tem baixa visão congênita. E o principal objetivo do seu trabalho agora, nesse momento, é fazer com que os alunos tenham acesso à prática esportiva. Então, você prepara uma atividade em que cada aluno deve ficar em um canto da quadra de basquete e eles têm que encontrar a Lúcia ali durante essa atividade. E você percebe que na execução da atividade, os alunos eles se chocam quando eles caminham e ainda eles caminham com bastante insegurança. Então, o que você pode fazer para sanar essas falhas que foram encontradas na atividade? Qual você considera a justificativa para que a atividade tenha se desdobrado dessa maneira? Então, para a gente conseguir responder essas perguntas aqui, nós vamos entender um pouquinho sobre a deficiência visual e vamos pensar em classificações para esse tipo de deficiência, para a gente conseguir entender, então, o que é a deficiência visual. Então, no quadro, nós vamos acompanhar um conceito da deficiência visual para a gente já, então, iniciar esse entendimento. A deficiência visual pode ser entendida, então, como a perda parcial ou total da capacidade visual em ambos os olhos, o que leva o indivíduo a uma limitação em seu desempenho habitual. Essa avaliação deve ser realizada após a melhor correção óptica ou cirúrgica. Então, vamos destacar aqui pontos importantes no conceito. Primeiro, ela pode ser parcial ou total. Por isso, a gente vai ter classificações em que os indivíduos têm baixa visão ou são cegos totais. A gente consegue classificar esses indivíduos ali de acordo com a sua perda visual. Ainda, a deficiência visual, ela tem que ser um problema que se manifesta nos dois olhos. Então, se o indivíduo não enxerga em um olho, mas ele tem a visão normal no outro olho, esse indivíduo não tem deficiência visual. E um terceiro ponto muito importante, a avaliação para a deficiência visual, para ter um diagnóstico, ela é sempre feita com a melhor correção óptica ou cirúrgica. Então, por exemplo, se eu tirar o meu óculos agora, eu não vou enxergar quase nada. Mas isso significa que eu tenho deficiência visual? Isso não significa, porque quando eu coloco o meu óculos, eu vejo normalmente. Quando forem fazer uma avaliação, é sempre com óculos. Então, uma pessoa usar óculos não significa que ela tem deficiência visual. Por quê? Quando ele usa a lente corretiva, a visão dele passa a ser normal, certo? Então, quando a gente escuta alguns dados do IBGE, por exemplo, que levantam ali a quantidade de pessoas com deficiência visual no nosso país, a gente vê que tem um número extremamente grande dessa incidência dessa doença, dessa deficiência. No entanto, esses dados, eles são autorrelatados. Então, se vai lá uma pessoa do IBGE fazer uma investigação do censo na minha casa, ela vai perguntar, você tem deficiência visual? Então, a pessoa pode pensar, poxa, eu uso óculos, então eu acho que eu tenho deficiência visual. Então, a gente tem que ter bastante cuidado quando observa esses dados de incidência da deficiência visual no nosso país, porque ele é autorrelatado e muitas pessoas não sabem que a deficiência visual só é diagnosticada com uma avaliação com a melhor correção óptica, ok? Então, usar óculos não significa que o indivíduo tem deficiência visual. E essa deficiência, ela vai se manifestar, ou essas dificuldades visuais, elas vão se manifestar em algumas funções da nossa visão. No quadro, a gente vai ver que existem funções importantes da nossa visão. A acuidade visual, o campo visual, a binocularidade e a sensibilidade à luz. Vamos entender um pouco de cada uma dessas funções, iniciando pela acuidade visual.
Provavelmente, se você tem carteira de habilitação, você pode dirigir, você fez um teste de acuidade visual. Medir a acuidade significa medir a capacidade de distinguir detalhes. E ela é tomada a partir da relação entre o tamanho do objeto e a distância que ele está situado. Então, o que significa? Você perceber um objeto a uma determinada distância. Usar a escala aqui vai ajudar a gente a entender um pouco mais sobre a acuidade. Então, se você tem habilitação, se você já foi no médico oftalmologista, você deve ter feito uma avaliação com essa escala aqui, que chama escala optométrica de Snellen, porque foi um pesquisador chamado Snellen que desenvolveu essa escala. E aí você vai ficar sentado e essa escala ela é impressa em um tamanho determinado e vai ficar posicionado sempre a 5 metros do avaliado. E o que eles vão ver aqui? Se você conseguir ler normalmente até a linha 0,8, a linha aqui 0,8, você é uma pessoa que tem a visão normal. O que significa essa linha 0,8? Um objeto que está a 20 metros, você percebe a 20 metros. Então, a gente pode chamar de linha 20-20 também. Uma pessoa que apresenta dificuldade para ler a partir da linha 0,4, ela lê a 0,1, 0,2, 0,3, a 0,4 com dificuldade a partir da 0,5. Ela apresenta dificuldade para ler. Essa é uma pessoa que pode precisar de óculos, então é uma pessoa que vai precisar usar uma lente corretiva para ter a sua visão ali normal. E aí essa acuidade, ela representa você perceber um objeto que está a 50 metros, você percebe esse objeto a 20. Você é capaz de distinguir detalhes nesse objeto a 20 metros. E uma pessoa que tem deficiência visual, ela não consegue perceber com a melhor correção ótica a linha 0,1, que é a linha 20-200. Então, ela não consegue perceber um objeto que está ali a 20 metros. Então, para a avaliação oftalmológica, lá do médico, que se vê se você precisa de óculos ou não, você não vai estar de óculos para ver essa avaliação, para fazer essa avaliação. Agora, se você é uma pessoa que vai investigar se tem deficiência visual, você vai usar óculos e você não vai perceber a primeira linha, certo? Então, essa é a medida da acuidade visual e ela é bastante utilizada para diagnóstico de deficiência e aí também para que a pessoa precise ou não usar óculos. Uma outra função visual que é importante e que também é bastante usada em diagnóstico de deficiência, diagnóstico e classificação esportiva, é o campo visual. E o que o campo visual representa? Quando você fixa o olhar em um determinado ponto, é o que você consegue ver em volta daquele ponto, é a sua visão periférica. Então, você fixa o olhar em um determinado lugar e é o que você consegue ver. No quadro, a gente vai ver que o campo monocular de cada olho, então o campo visual de cada olho, ele vai se estender aproximadamente a 110 graus lateralmente, 60 graus medialmente, 60 graus superiormente para cima e 70 graus para baixo, inferiormente. Então, você consegue enxergar esse campo em volta de cada olho. Uma pessoa que tem deficiência visual também vai ter uma redução do campo visual. Então, ela não vai ter essa visão ampla como a gente tem, essa visão periférica. Ela vai ter uma visão muito menor. Então, esse é o campo visual. A binocularidade é a capacidade que nós temos de fundir a imagem que é proveniente de cada um dos olhos. E ela que nos vai proporcionar a noção de profundidade. Ou seja, eu tenho uma visão aqui com um olho. Se eu tapo um olho, eu tenho a visão com um olho. Você pode tentar aí. Você fecha um olho, você vê uma coisa com esse olho. Agora, você fecha o outro olho e você tem outra visão com esse olho, certo?
E agora, quando você tem a visão com os dois olhos, você tem uma visão diferente ainda. Por quê? Você fundiu a imagem que vinha do olho direito para o olho esquerdo em uma imagem só. Isso é a binocularidade, a capacidade que você tem de fundir a imagem proveniente do olho direito e do olho esquerdo. E, por fim, a última função visual é, como a gente vai ver no quadro, a sensibilidade à luz, que é a capacidade que a gente tem de adaptar a nossa visão a diferenças de luminosidade. Também existe a sensibilidade ao contraste, que é a habilidade para discernir pequenas luminosidades de superfícies adjacentes. Então, o principal aqui é a sensibilidade à luz. Quando você está num ambiente bem claro, você está lá na sala de televisão e você vai dormir e você apaga a luz do seu quarto, num primeiro momento, você não tem visão nenhuma, né? Você fica completamente escuro a sua visão. E aí, se você percebe que você está lá no seu quarto e você está lá faz uns 5 minutinhos, a partir de um determinado momento, você consegue ver, mesmo que no escuro, as coisas, porque a sua visão foi capaz de se adaptar a essas diferenças de luminosidade. Então, essa também é uma função da visão. E uma pessoa que perde a visão, ela vai perder, então, nessas diferentes funções. Uma deficiência visual nunca vai ser igual à outra. Por isso, a gente tem diferentes classificações que mostram se o indivíduo tem mais ou menos visão, ou se ele enxerga mais ou se ele enxerga menos. E nós temos diferentes tipos de classificação ou diferentes formas de classificar a deficiência visual. Primeiro, a gente tem uma classificação que é legal, chama classificação legal. Ela é utilizada principalmente em problemas, em situações de ver se essa pessoa precisa de algum tipo de previdência, assistência social. Então, é para diagnosticar se esse indivíduo tem ou não, para ver se ela precisa de algum auxílio de previdência ou de assistência social. Nós temos também a classificação clínica. Ela é utilizada pelo médico oftalmologista, que vai ser responsável ali por fazer um diagnóstico. Então, ele faz uma série de avaliações da acuidade visual, do campo visual, para conseguir diagnosticar esse indivíduo ali com deficiência visual. Então, a clínica é utilizada pelo médico. Nós temos também a classificação educacional, que ela é utilizada para ver quais vão ser os ajustes acadêmicos que esse indivíduo vai precisar. Então, dentro do seu processo educacional, ele precisa de o quê? De braille, de recurso óptico, o que ele vai precisar? Então, a classificação educacional é utilizada para o âmbito educacional, acadêmico, para alfabetizar aquele indivíduo. E nós temos também a classificação esportiva, que vai, então, separar os atletas com deficiência visual dentro de um processo de classificação funcional em diferentes classes para poder competir. No quadro, a gente vai entender, além de entender que existem as classificações, vamos conhecer cada uma dessas classificações. Aqui a médica, a educacional e a classificação esportiva. Então, a classificação clínica, que é utilizada pelo médico, para o indivíduo ser considerado uma pessoa com deficiência visual, ele vai ter uma acuidade de 20/200, que é aquela linha 0,1 que eu mostrei para você lá na escala optométrica de Snellen, ou um campo visual inferior a 10 graus. Se ele tiver essas características, então ele vai ser considerado uma pessoa com deficiência visual. A classificação educacional, ela vai separar os indivíduos em pessoas com baixa visão e pessoas cegas. As pessoas com baixa visão, elas têm dificuldade em desempenhar as suas tarefas visuais, mesmo com o uso de lentes corretivas. Mas esses indivíduos, eles podem aprimorar suas habilidades acadêmicas, educacionais, por meio de recursos compensatórios. Então, a pessoa com baixa visão, ela não precisa muitas vezes do braille. Ela pode utilizar uma lente de aumento, ela pode utilizar um software
que o computador ele vai reproduzindo o texto em uma letra aumentada. Ela pode utilizar uma impressão em letra aumentada. Então, essa pessoa ainda utiliza a sua visão para ter o seu processo educacional. Agora, uma pessoa cega, dentro da classificação educacional, é aquela que não vai utilizar a sua visão para ter o seu processo educacional, para ali desenvolver a sua alfabetização. Ela vai ser a pessoa que vai utilizar o braille, certo? Então, dentro ali do processo educacional e da classificação educacional, a gente pode dividir em pessoa com baixa visão e pessoa cega. A classificação esportiva, como nós vamos ver no quadro, ela separa os indivíduos nas classes B1, B2 e B3, certo? E aí, ao longo da nossa aula, eu vou explicar para vocês as diferenças de cada uma dessas classificações. Então, é para que eles possam competir dentro de uma situação que seja justa para todos os atletas. Então, entendido aqui o que é a deficiência, quais são as funções visuais, quais são os tipos de classificação da deficiência visual, vamos responder agora a nossa primeira situação-problema. Então, no quadro a gente vai ver que nós tínhamos ali uma situação em que a Maria, o João, a Lúcia e o Mauro foram realizar as atividades ali, que era caminhar pela quadra, e eles não conseguiram, eles tiveram insegurança para caminhar, foram se chocando. Então, o que a gente podia para sanar essas falhas que aconteceram da atividade? Por que será que essa atividade não aconteceu da forma como ela deveria acontecer? Será que faltou alguma adaptação? Então, o que poderia ser feito? Os alunos, eles poderiam ir falando o próprio nome, para que pela voz eles pudessem identificar onde é que cada um está. Se esses alunos não fizerem uso da bengala, que é utilizada para pessoa com deficiência visual, colocar a mão à frente, para que quando for chocar, evitar o choque ou somente encostar a mão. Eles podiam fazer um processo de reconhecer o espaço, nós falamos bastante sobre isso na nossa aula prática, então a importância de fazer um reconhecimento do espaço antes de trabalhar com a pessoa com deficiência visual, e eles poderiam também bater palma ou falar um eu, para que eles pudessem ali entender a posição em que cada um se encontrava, certo? Então, talvez se eles tivessem adotado essas estratégias, a atividade teria acontecido de uma forma melhor. Então, agora, nós podemos partir para a nossa segunda situação-problema. E aí? Conseguiu encontrar uma solução satisfatória para a SP1? Como você pôde notar, o desafio apresentado tem como base situações comuns da realidade de mercado. Eles são elaborados a partir de informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano. Isso significa que antes mesmo de você se formar, além de todo o conhecimento teórico, você já está em contato com a realidade do seu futuro profissional. Ah, e caso surja alguma dúvida, acesse o fórum e envie a sua pergunta, ok? Confere agora a SP2. Na segunda situação-problema, você ainda está trabalhando lá no clube esportivo, que trabalha com pessoas com deficiência visual, e você está lá com a mesma turma, com os mesmos alunos da situação-problema anterior. E nesse momento, você resolveu desenvolver uma atividade de goalball, que é um esporte para pessoas com deficiência visual. E como a gente vai ver no quadro, os alunos, no desenvolvimento daquela atividade, eles tomaram boladas no rosto e em partes sensíveis do corpo, além de apresentarem ali dificuldade na percepção das dimensões da quadra. Então, o que você poderia fazer diferente ali nessa atividade? Como você faria para proporcionar mais segurança para aqueles alunos? Como você pode deixar os alunos nas mesmas condições para praticar atividade? Qual recurso pode ser utilizado para facilitar o entendimento dos alunos em função das dimensões da quadra? Então, para a gente entender por que essa atividade ali não deu muito certo e pensar como a gente pode desenvolvê-la de uma forma diferente, vamos falar agora sobre as metodologias de atividade ou metodologias de adaptações que podem ser realizadas nas atividades para trabalhar com uma pessoa com deficiência visual. No quadro a gente vai ver um esquema
que vai mostrar pra gente uma coisa importante. Para trabalhar com uma pessoa com deficiência visual, você tem que buscar estímulos diferentes daqueles que são desenvolvidos com uma pessoa que não tem deficiência. Então, a gente utiliza a nossa visão para orientar a maior parte dos nossos movimentos. Se a gente se priva ou se a gente tira esse sentido, é muito mais difícil se movimentar. Mas isso significa que essa pessoa não pode se movimentar? Não, muito pelo contrário. Significa que a gente tem que buscar outros estímulos sensoriais que não os estímulos visuais, para que essa pessoa possa se orientar, para que essa pessoa possa se movimentar. E aí nós temos 3 tipos de estímulos diferentes. Primeiro, os estímulos auditivos, que devem ser prioridade no trabalho com a pessoa com deficiência visual. Eles podem ser verbal explicativos, então se você explica verbalmente uma atividade, ou ainda sinaléticos. E os sinaléticos podem ser divididos em tudo que não é tudo que você não explica verbalmente. Então, se eu vou, por exemplo, dizer, você vai sentar na cadeira. Então, você vai dizer, ó, tem uma cadeira atrás de você, você vai flexionar o seu joelho, vai colocar o seu quadril para trás até encostar na cadeira. Então, a gente explicou verbalmente. Agora, os sinaléticos são outras informações que não são explicativas, não são verbalmente explicadas. E elas podem conter uma instrução ou não conter uma instrução. Então, pode ser com ou sem instrução. As sem instrução, normalmente são ali algum aparelho eletrônico. Então, se está tocando uma música, algum tipo de coisa assim, e aí essa é um estímulo sem instrução. Ou ela pode ser vocal, que é o caso de falar um eu, chamar, o aluno vem para frente. Então, só estímulos vocais que tragam alguma instrução. Ainda, os estímulos táteis podem ser utilizados e eles podem ser classificados em diretos ou indiretos. Eles vão ser diretos quando for um toque entre o professor e o aluno. Então, eu expliquei verbalmente para o meu aluno sentar na cadeira, mas ele não conseguiu sentar na cadeira. Então, eu vou lá, toco nele, mostro a cadeira e ajudo o meu aluno a sentar na cadeira. Então, isso foi direto. Ou indireto, que é o caso do aluno explorar o ambiente a partir do seu tato. E ainda, um outro tipo que não é um estímulo que você fornece para uma pessoa com deficiência visual, mas é um estímulo que ela mesma cria, é a propriocepção. A propriocepção é a gente entender o posicionamento do nosso corpo no espaço. Então, se eu estou de olho fechado e aí alguém vai falar para mim, você vai fazer uma abdução do ombro até que seu braço chegue à altura do seu ombro. Então, eu posso estar de olho fechado, que eu sei que eu vou levantar meu braço até a altura do meu ombro. Eu não preciso estar de olho aberto para ver. Isso significa propriocepção, eu entender o meu corpo no espaço. Se alguém falar para mim, você vai flexionar o seu cotovelo a 90 graus, eu não preciso estar de olho aberto para saber que eu vou flexionar meu cotovelo a 90 graus aqui. Eu não vou fazer assim e não vou flexionar só um pouquinho. Por quê? Porque a minha propriocepção é desenvolvida. Ela está bem relacionada com o esquema corporal, que a gente fez atividades lá na aula prática. Então, trabalhar o conhecimento do próprio corpo, fazer com que a criança entenda uma instrução verbal explicativa. Então, para fazer um alongamento, ela está de olho fechado. Você vai flexionar o seu joelho para trás, trazendo o seu pé bem próximo do seu bumbum e você vai segurar no seu pé. Então, se uma pessoa tem uma propriocepção desenvolvida, um esquema corporal desenvolvido, essas informações verbais, elas são muito mais fáceis de serem entendidas e interpretadas, certo? Então, por isso é importante desenvolver esquema corporal e propriocepção, para que esse indivíduo entenda mais do seu corpo e ele consiga se movimentar melhor, certo? Então, a gente tem esses 3 tipos de estímulos que podem ser trabalhados e desenvolvidos com uma pessoa com deficiência visual. E aí, pensando em quando a gente for trabalhar, seja na escola ou seja em qualquer outro espaço, com uma pessoa com deficiência visual, que adaptações nós devemos buscar fazer nas nossas atividades para que elas se adequem e sejam compatíveis às características de uma pessoa com deficiência visual. No quadro a gente vai ver que são 5 pontos importantes.
as adaptações no espaço físico, o uso de recursos materiais adequados, a utilização de mecanismos de informação, modificação de regras e estímulos sensoriais variados. Vamos entender um pouco de cada um deles. Primeiro, em relação às adaptações no espaço físico. O ambiente, ele deve ser desprovido de sons externos. Por quê? Se a gente vai orientar esses indivíduos a partir do som, se existe um monte de som em volta, ele não vai escutar o que ele deve escutar. Então, um ambiente desprovido de sons externos é importante para que esses indivíduos possam se orientar. Ainda ter um cuidado com a localização e o posicionamento de materiais, eles não podem ficar dispostos de qualquer jeito na quadra, como foi falado na aula prática. Deve existir uma organização desses materiais e ela deve sempre se manter a mesma. E tomar um cuidado com as escadas, com as arquibancadas, com as traves, onde elas estão. Por isso, o reconhecimento do espaço é super importante, para que esse aluno possa entender onde está cada um desses posicionamentos e ele possa ser mais seguro para se locomover nesses espaços. Em relação aos recursos materiais, pode ser usado material com cor forte para aqueles indivíduos que têm ainda a sua visão, então ele tem baixa visão, ele ainda consegue utilizar a visão. Então pode ser um colete de cor forte, você pode revestir a trave, por exemplo, com uma fita, um tecido que tem uma cor forte, para que quem tem baixa visão possa se orientar ali a partir daquelas cores. Trabalhar com materiais que emitam sons. Então, a gente falou, não tem bola com guiso? Falamos na aula prática. Coloca a bola dentro de um saquinho. Trabalha com materiais que emitam sons. Usar pisos táteis. Então, colocar texturas no chão. Pode ser com um barbante, que pode auxiliar. Pode ser com uma corda. Ou até mesmo como a gente fez lá na nossa aula prática. A gente coloca 2 cones, amarra um barbante, ele vai se orientando, seguindo com a mão no barbante. Então, também é outro recurso material que pode ser utilizado. Trabalhar ainda com estímulos sensoriais variados, sendo estímulos sonoros e estímulos táteis. Então, buscar outras formas sensoriais de transmitir a informação para que esse indivíduo possa captar e também se adaptar a colher informações a partir de estímulos sonoros e táteis. Em relação à utilização de mecanismos de informação, trabalhar com instrução verbal da atividade, como a gente fez, por exemplo, lá no alongamento, ao invés de demonstrar uma atividade, eu preciso explicar. Por isso, as informações elas devem ser claras e objetivas, para que esse aluno compreenda. Fazer uma instrução espacial. Pode ser como a gente fez lá na nossa aula prática, então vai para frente, conduz a bola para frente, agora para a esquerda, agora para a direita, ou até mesmo fazer a instrução do espaço através de um reconhecimento do espaço. Então, toda a informação ela vai ter que ser verbal. E se o aluno não compreende a atividade a partir do estímulo auditivo, a gente parte para um estímulo tátil. Por quê? Se eu estou sempre tocando o meu aluno, então ao invés de eu falar para ele lá, você vai fazer uma abdução do ombro até que seu braço fique na altura do seu ombro. Se ao invés de eu explicar isso para ele, eu pegar o braço dele e levantar, ó, é aqui. Como é que ele vai desenvolver consciência corporal, esquema corporal, propriocepção, se eu vou lá e faço por ele, entendeu? Então, por isso é importante a gente sempre tentar explicar verbalmente. Se o meu aluno não compreende, eu parto para um estímulo tátil. E, por fim, lá no quadro, a outra forma de adaptação, outro ponto de adaptação é a modificação de regras. Então, a gente pode trabalhar com tamanho reduzido do espaço, trabalhar com times menores, trabalhar com comandos verbais, como é o voi, é o eu, que a gente fez lá na condução de bola, colocar vendas também nos outros alunos, para que eles percebam como é ser guiado, como eu me sinto quando alguém me leva, para que eu possa aprender
como eu posso levar alguém. Isso é muito legal, fazer com que os outros alunos da classe também desenvolvam ali uma consciência para que eles possam orientar o colega da maneira adequada. E aí também, se é um aluno que tem baixa visão, a gente pode pensar em alvos maiores ou pensar em mudar ali algumas características para que ele possa usar a sua visão. Então, se a gente utiliza estímulos adequados e se a gente adapta as nossas atividades, as nossas propostas, seguindo esses 5 pontos que foram mencionados, é muito mais fácil de uma pessoa com deficiência visual conseguir se integrar na atividade e participar efetivamente dessa proposta. Então, a partir disso, a gente consegue resolver a nossa segunda situação problema lá no quadro, em que nós tínhamos uma atividade de goalball, que os alunos apresentaram dificuldade, eles ali não conseguiram realizar. Então, o que a gente podia fazer para minimizar? Trabalhar com bolas de diversos tamanhos e densidades e bola com guiso, colocar a bola dentro de um saquinho, colocar um barbante para marcação da quadra. Então, o goalball, os jogadores, eles estão, na maior parte do tempo ali, eles vão ficar primeiro de pé para lançar a bola e depois eles vão defender a bola e vão para o chão. Então, eles têm que ter toda a linha, a gente pode colocar um barbante e colocar uma fita em cima da linha que ela vai ter um relevo. Então, esse jogador ele pode sentir com o pé, ele pode sentir com a mão e entender qual é o limite do espaço que ele está realizando a jogada. Ainda lá no quadro, a gente pode fazer um reconhecimento do espaço antes, para que eles possam compreender também a dimensão do espaço que estão trabalhando. E ensinar a contar passos para auxiliar na localização, para saber quantos passos, por exemplo, são necessários para chegar à linha lateral, quantos passos ele pode andar para frente sem que ele invada a área ali, que é a área de deslocamento da bola. Então, usar outras formas de estímulo, né? Fazer com que ele tenha a percepção de outros estímulos táteis e auditivos para se localizar dentro do espaço. Dessa forma, talvez a atividade teria acontecido de uma melhor maneira. Então, agora a gente vai partir para a nossa terceira situação problema. Bom, 2 SPs já foram finalizadas. Como você acha que está se saindo? Lembre-se de que para se dar bem é importante seguir as etapas, já que elas facilitam os seus estudos. Vamos revê-las? Primeiro é necessário estudar a pré-aula para conhecer a teoria e os conceitos da disciplina. Em seguida, leia a SP com atenção para conhecer e interpretar a situação exposta. Feito isso, você deve levantar hipóteses sobre a situação problema, considerando os recursos disponíveis. E por fim, você deve aplicar os conceitos estudados com foco em resolver a problematização. Combinado? Então fique agora com a SP3. Até mais! Agora, na terceira situação problema, você vai ter que desenvolver jogos competitivos esportivos dentro do centro. Então, como a gente vai ver no quadro, você vai desenvolver a primeira Paralimpíada do CPODV. E você vai precisar organizar as modalidades que vão fazer parte do evento, vai precisar convocar os atletas, determinar as categorias e cuidar de toda a organização do evento junto com o restante da equipe que trabalha com você. Então, qual será o seu público-alvo desse evento? Os alunos que participam do clube e quais os esportes vão ser desenvolvidos com esses alunos? Quais esportes são mais adequados para esses alunos e como vão ser organizadas as competições, como você vai dividir os seus alunos em categorias. Então, para a gente conseguir organizar esse evento e pensar em modalidades, pensar em como a gente vai determinar as categorias, vamos falar um pouquinho sobre o esporte adaptado para pessoas com deficiência visual. Então, a prática de esporte adaptado permite, dentre muitas outras coisas, a inclusão social dos indivíduos, a sociabilização,
a realização pessoal, a melhora da autoimagem, do autoconceito, da autoestima e também da autonomia, sem contar que é capaz de acentuar ali as capacidades físicas em desfavor das limitações. Então, na aula passada a gente falou bastante sobre os benefícios da prática de exercício para uma pessoa com deficiência e aqui para o esporte, né, ele se enquadra dentro de uma prática de exercício e, portanto, vai trazer todos esses benefícios. Então, é uma prática que deve ser estimulada entre pessoas com deficiência. No nosso país, nós temos a Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Visuais, que é a CBDV, e ela organiza algumas modalidades, né, que é o futebol de 5, o goalball e o judô, que são modalidades paralímpicas, e também o futebol B2 e B3 e o powerlifting, que são outras modalidades adaptadas que não são paralímpicas. O CPB, que é o Comitê Paralímpico Brasileiro, ele organiza para as pessoas com deficiência visual as competições de atletismo e de natação. E em relação ao ciclismo, ao hipismo, ao triatlo, à vela e ao remo, existem confederações respectivas de cada modalidade que organizam as competições e essas modalidades de uma forma geral para as pessoas com deficiência visual, certo? Então, existem aqui no nosso país competições voltadas especificamente para uma pessoa com deficiência visual. E quando um atleta chega numa competição e vai lá participar e vai competir, nem como qualquer outra deficiência, uma nunca vai ser igual à outra, né? Então, o indivíduo nunca vai ter exatamente a mesma característica que o outro. Por isso, eles passam pelo processo de classificação funcional, que eles vão avaliar o que esse indivíduo ele tem ali de capacidade, o que ele pode fazer, quais são as características da sua deficiência, o que ele faz, para que ele possa, então, ser colocado dentro de uma categoria em que ele vai competir justamente com pessoas que tenham características próximas às suas e limitações e possibilidades próximas às suas. Então, esse é o objetivo da classificação funcional. Independente da modalidade, né, quando a gente tem pessoas com deficiência visual, elas vão ser sempre classificadas em atletas B1, B2 ou B3. E sempre, em qualquer classificação funcional, o atleta que recebe uma pontuação menor, então o atleta B1 é o que tem mais comprometimento. E o atleta B3 é o que tem menos comprometimento. Então, sempre a pontuação menor diz respeito a um comprometimento maior em qualquer classificação funcional. Pode ser em natação, em basquete, em vôlei, sempre a menor pontuação é para um atleta com uma limitação maior. E no quadro a gente vai ver as características de cada uma dessas classes. Então, o atleta B1, que é o que tem mais limitação, é o atleta cego total, que não tem nenhuma percepção luminosa em ambos os olhos, até ele pode ter um pouquinho de percepção de luz, mas ele não consegue reconhecer o formato de uma mão a qualquer distância. Então, ele pode ter só um pouquinho de percepção de luz. O atleta B2, ele vai ter a acuidade visual até 2,60 ou um campo visual até 5 graus. Então, o campo tem que ser menor que 5 graus e a acuidade menor que 2,60, que significa que um objeto que está a 60 metros ou a 60 pés, esse indivíduo ele só reconhece a 2. E a classe B3 é os indivíduos que têm a acuidade visual de 2,60 a 6,60 ou os participantes que têm um campo visual de 5 a 20 graus. Então, o B3 é o que tem mais visão, né? Um atleta que tem baixa visão, certo? E aí, dentro de cada uma dessas características, o atleta se enquadra dentro da sua classe. E vamos conhecer um pouco das modalidades que são paralímpicas, então só vou falar de modalidade paralímpica, que são voltadas para a pessoa com deficiência visual. Primeiro nós temos o futebol de 5, que é uma adaptação do futsal. A quadra, ela tem 20 por 40 metros, e aí vão ser 5 jogadores em quadra, e o goleiro vai ser vidente. Então, são 4 jogadores que
que são cegos, né? E o goleiro, ele enxerga, ele tem visão total. E os atletas, eles competem todos vendados no futebol de 5, para que não tenha nenhuma diferença entre os atletas, certo? Então, esse é o futebol de 5. O goalball é super interessante porque ele é a única modalidade que foi desenvolvida especificamente para uma pessoa com deficiência visual. Então, todas as outras modalidades, a gente fala de esportes que foram adaptados para a prática de uma pessoa com deficiência. O goalball não. Toda a dinâmica do jogo, ela já foi pensada no indivíduo com deficiência visual. E aí os jogadores, eles são 3 jogadores por time, certo? E a dinâmica do jogo eles fazem lançamentos, tem 2 gols, um em cada canto da quadra, e o jogador ele tem que fazer um lançamento, eles fazem lançamento da bola para fazer um gol na quadra oposta. Então, a dinâmica, ela fica nesse sentido. A bola tem guiso, as linhas, elas têm ali, elas são táteis, né? Elas têm relevo para ter uma informação tátil, e somente pela orientação do guiso da bola e pela vibração que os jogadores fazem, ou lançando a bola, ou caindo no chão, esses atletas, eles vão defendendo a bola. Então, é a única modalidade que foi especificamente desenvolvida para uma pessoa com deficiência. A próxima modalidade que nós vamos ver no quadro é o atletismo, que também pode ser desenvolvido para pessoas com deficiência visual. E aí, nesses casos, eles vão correr com um guia, como a gente consegue ver aqui na imagem. O Brasil ele tem ótimos atletas de atletismo com deficiência visual, e aí eles vão ser divididos nas classes T11, T12 e T13. Então, sempre a 11 é o que tem mais dificuldade, o que tem mais limitação, e a 13 é o que tem menos. O 11, ele corre com o atleta guia e eles usam um cordão para ligar a mão e o punho de um e de outro. O atleta T12 utiliza o atleta guia e no salto pode ser opcional. E o T13, ele não pode usar atleta guia, nem sequer auxiliado por um apoio no salto, certo? Então, no atletismo, a gente também tem ali características voltadas para pessoas e adaptações voltadas para as pessoas com deficiência visual. Na natação, nós também vamos ter ali os atletas com deficiência visual que podem participar. E aí, o que eles usam na natação para esses indivíduos? O nado em si, as regras do nado, elas vão permanecer as mesmas. Agora, para um indivíduo com deficiência visual conseguir, por exemplo, saber o momento da virada, saber o momento da chegada, ele pode até contar braçadas, e muitos deles fazem isso, só que como é que ele vai saber que ele não está chegando na borda, certo? Então, eles usam um instrumento que chama taper ou tapper, que é como se fosse um cabo de vassoura, assim, bem comprido, e na ponta tem uma bolinha. E aí, quando o atleta está passando, pode ser debaixo da bandeirola, pode ser ali por frente, por cima do T do final da piscina, a pessoa que está fora, né, que pode ser o técnico, pode ser ali uma pessoa que acompanha o atleta com deficiência visual, ele dá um toque do tapper na cabeça do atleta com deficiência visual. E aí eles já sabem, se for para a chegada, por exemplo, ele vai fazer mais 3 braçadas e vai chegar. Ou se for para fazer a virada, ele vai fazer mais 2 braçadas, uma braçada longa e vai fazer a virada. Então, o tapper vai auxiliar ali a orientar a pessoa que estiver nadando e tem deficiência visual. Então, no quadro a gente vai ver que eles podem ser classificados de acordo primeiro com a prova, tá? Então, na natação, por exemplo, se um atleta vai nadar crawl, ele recebe uma classificação. Se ele vai nadar peito, ele recebe outra classificação para o nado peito. Por quê? O nado crawl, o nado costas e o nado borbo, que são as classes S, elas têm mais exigência de membros superiores. E a classe SB, que é do nado peito,
tem mais exigências de membros inferiores. Então, se o indivíduo, de repente, ele tem uma deficiência que compromete somente os membros inferiores, no nado crawl, costas e borboleta, ele tem muito mais facilidade. Então, ele é de uma classe muito mais alta. Agora, no nado peito, ele é de uma classe muito mais baixa. E no nado medley, eles fazem uma média do crawl, costas e borbo, que é o S, e o nado peito, que é SB, certo? Então, ele vai receber dentro, se vai nadar uma prova de crawl, borbo ou costas, ele recebe uma pontuação S, 11, 12 ou 13, SB, 11, 12 ou 13 e SM, 11, 12 ou 13, certo? Então, de acordo com a prova e de acordo com a deficiência. Outra modalidade que pode ser desenvolvida com pessoas com deficiência visual é o judô, um outro exemplo. É um esporte, é a única luta que a gente tem que é adaptada para pessoas com deficiência visual. E o que eles fazem no judô? Os atletas, eles já iniciam com a pega no kimono. Então, quando a gente vai ter uma luta convencional, os atletas, eles precisam buscar a pega ali no kimono. No judô, para pessoas com deficiência visual, que também tem B1, B2 e B3, eles iniciam já com a pega no kimono e eles não têm aquela limitação espacial do tatame. Então, também é uma modalidade paralímpica. Nós temos ali também o triatlo, que é uma modalidade desenvolvida para as pessoas com deficiência visual paralímpica também, né? Ela é adaptada, na realidade, para as pessoas com deficiência visual. Então, eles vão correr com um guia. No ciclismo, aquela bicicleta que tem duas pessoas chama tandem. Então, sempre o indivíduo que está na frente, ele tem visão, e o que está atrás é a pessoa que tem deficiência visual. Então, também pode competir no ciclismo, que também entra no triatlo. E só para não esquecer, o nome daquela bicicleta é tandem. Então, existem diferentes modalidades com diferentes características que podem ser praticadas por pessoas com deficiência visual. Então, agora que a gente conheceu essas modalidades, a classificação, vamos responder aqui a nossa situação problema 3 lá no quadro. Então, você ia desenvolver as Paralimpíadas lá no clube. E quais modalidades você pode trabalhar? O judô, o goalball, a natação, futebol de 5, atletismo, powerlifting. Levantar ali, fazer uma lista das modalidades que poderiam ser praticadas e fazer uma enquete para os atletas. Qual modalidade você gostaria de participar? Então, para ver qual é o interesse. E aí você vai sempre ter que pensar nas categorias de cada uma dessas modalidades. Então, B1, B2 e B3, vai ter que existir um processo de classificação funcional para enquadrar esses atletas, esses jogadores na sua classe correta. Deve ser feita uma locução simultânea. Por quê? Quem está assistindo lá no clube também pode ter deficiência visual. Então, uma locução simultânea vai facilitar com que a pessoa que está assistindo entenda ali o que está acontecendo. Fazer uma familiarização com o ambiente, com o espaço, como a gente tem falado que é importante. Ensinar o VOI e utilizar ali recursos auditivos. O VOI é como se fosse, ele é utilizado no futebol de 5, quando você vai pegar a bola, está jogando futebol. Você não fala, minha, eu, não sei o quê. Você não fala dessa forma, para quê? Para o seu colega saber, eu vou buscar a bola. Ali, no futebol de 5, eles utilizam o VOI, que é esse indicativo, né, essa indicação de que o atleta está com a posse de bola e está buscando a posse de bola. Então, também ensinar isso para que eles possam fazer uma partida de futebol de 5. Então, agora que a gente resolveu a nossa terceira situação problema, vamos partir para a nossa quarta e última situação problema. Quando você faz uso de todo o material didático, você passa a conhecer as teorias e os conceitos da disciplina de forma mais completa. Só assim as SPs, que servem de exercícios práticos que te preparam para o mercado de trabalho, terão efeito na sua carreira. Ou seja, seguindo as etapas, você está adquirindo experiência profissional antes mesmo de terminar o seu curso. E se durante a sua leitura algum ponto de interrogação surgir, não se preocupe. Envie sua dúvida no fórum, ok? Fique agora com a SP4. Boa sorte!
Agora, na quarta situação problema, nós vamos perceber que com o desenvolvimento ali da primeira Paralimpíadas que você realizou no momento anterior, algumas outras pessoas com deficiência visual manifestaram interesse em realizar ali uma prática de atividades físicas lá no centro. Então, como a gente vai ver no quadro, o Otávio, de 22 anos, a Flávia, de 25, o Rafael, de 30 e a Luísa, de 27, manifestaram ali um interesse pela prática de triatlo, que é ali adaptada para as pessoas com deficiência visual. No entanto, esses participantes, né, essas pessoas aqui, elas têm um estilo de vida sedentário, então não são pessoas ativas. Então, como deve ser o trabalho com essa turma, desenvolvendo as diversas habilidades que fazem parte do triatlo, desenvolver o gosto pela prática da atividade física, a autonomia e a autoconfiança para atingir objetivos dos alunos da melhor forma possível e garantir-lhes, então, a qualidade de vida. Então, para a gente pensar na prática do triatlo por essas pessoas sedentárias, vamos falar sobre a prática de atividades físicas para uma pessoa com deficiência visual. Essas pessoas, elas podem apresentar dificuldades em alguns aspectos por terem a deficiência visual. Primeiro deles, o equilíbrio. Se você, como eu falei, a gente se orienta muito pela nossa visão. Se eu tiro a minha visão, é muito mais difícil da gente manter o equilíbrio. Uma tarefa simples, eu estou num pé só e eu estou de olho aberto. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, vou fechar o meu olho e vou ficar num pé só. É muito mais difícil eu me equilibrar. Então, essas pessoas, elas podem ter dificuldades com o equilíbrio. Além disso, como a gente vai ver lá no quadro, podem apresentar dificuldades com controle corporal, que está relacionado à falta ou à dificuldade no desenvolvimento de esquema corporal. Podem apresentar dificuldades de coordenação motora, de agilidade. Por quê? Como é que eu estou correndo numa direção e aí bem rápido eu tenho que trocar de direção, que é uma ideia da agilidade. Se a pessoa não tem a visão, é difícil fazer essas mudanças de direção. Ainda, eles podem apresentar locomoção insegura, eles podem caminhar arrastando o pé no chão, podem caminhar com os pés mais afastados e com os pés mais para fora. Por quê? Quando eu aumento a minha base de apoio, o meu equilíbrio e a minha estabilidade, eles são maiores. Então, se eu caminho sempre com o pé no chão, estou sempre em contato, estou sempre tendo o estímulo do chão. Se eu estou numa base maior, se eu estou com os pés mais afastados, eu vou ter mais segurança. Então, eles podem apresentar essas diferenças no seu padrão de caminhada e uma locomoção muito mais insegura. Ainda, lá no quadro, eles podem apresentar um alto tônus muscular. Por quê? Se eu sou bem segura para me movimentar, se eu não consigo ver as coisas, a pessoa ela fica mais tensa, mais contraída. Então, eles podem apresentar tensões musculares. Então, se eles têm mais segurança, essas tensões elas vão diminuindo. E, por fim, lá no quadro, eles também podem apresentar menor expressão corporal. Eles podem utilizar menos o seu corpo para se comunicar. Porque se a gente não vê como as pessoas utilizam o seu corpo, se eu não entendo muito do meu corpo, se eu não consigo perceber muito os meus movimentos, como que eu vou utilizar o meu corpo para me comunicar? Então, desenvolver esquema corporal, propriocepção também auxilia nesse sentido deles terem mais liberdade de uso do seu próprio corpo. No quadro a gente vai ver, então, que a prática de atividades físicas, além de ajudar nessas dificuldades, qualquer oferta, na verdade, de situação de movimento também auxilia na participação social e, com isso, promove um desenvolvimento global do indivíduo, seja ali pensando nos seus movimentos, na redução dessas dificuldades, como também nesse indivíduo estar em contato com outras pessoas. As pessoas com deficiência visual frequentemente são sedentárias porque o acesso à prática de exercício
já começa difícil. Então, primeiro de tudo, essa pessoa tem que chegar em um espaço, e só esse processo dela sair da sua casa, colocar uma roupa, pegar um transporte e chegar no espaço, já pode trazer dificuldades. Então, se essa pessoa tem alguma oferta de participação de movimento, de atividade física, isso é muito legal, porque já vai promover a inclusão dessa pessoa e a participação dessa pessoa com outras, né? Integrar essa pessoa com outras. Então, isso é importante para o desenvolvimento da cidadania e também ajuda a conscientizar outras pessoas da necessidade da mudança de valores e atitudes com relação à pessoa com deficiência visual. E eu tenho uma história que não aconteceu comigo, mas ela é verdade, me contaram, a pessoa com deficiência visual, e ela falou que um dia ela saiu da casa dela e ela combinou com o seu colega de esperar no cruzamento da rua, de duas ruas, lá uma esquina lá em São Paulo, e ela falou assim, olha, me encontra lá nesse cruzamento na rua, no horário tal. E aí, então, essa pessoa com deficiência visual se arrumou, ficou lá, programou o seu horário, quando deu a hora, ela foi lá na esquina que estava combinado. E aí, aquela pessoa foi atrasando, né, o colega que ia buscar foi atrasando, quando ele chegou, a pessoa com deficiência visual, o homem, ele estava muito bravo. E aí o amigo dele perguntou, poxa, por que você está tão bravo comigo? Eu atrasei só 10 minutos, né, normal, trânsito, São Paulo e tal. E aí essa pessoa com deficiência visual, ela falou assim, você não sabe quantas vezes me atravessaram a rua enquanto eu estava aqui parado. Então, a gente precisa mudar a forma como nós também temos ali as nossas relações com a pessoa com deficiência visual. Então, de certo, naquele momento, todo mundo pegou aquele homem pelo braço e foi puxando e atravessou a rua. Ele estava num cruzamento. Agora, quem chegou e perguntou, tocou aquela pessoa, falou, olha, licença, eu estou aqui, você está precisando atravessar a rua, eu posso te ajudar? Você quer que eu te ajude? Como eu posso te ajudar? Então, fazer com que essa pessoa esteja em contato com os outros não é só bom para ela, é bom para os outros, para entender que a gente tem que ajudar ou pode ajudar, caso necessário, sim, mas a gente tem que ter uma forma adequada de ajudar, de guiar, perguntar, ver o que aquela pessoa realmente precisa. Então, a prática de atividades físicas e a inclusão desses indivíduos em espaços com outras pessoas que não tenham deficiência, é bom, no fim, para todo mundo, né? Todo mundo sai ganhando nesse processo. Por isso, às vezes, a gente, na escola, mesmo que a gente não tenha um aluno com deficiência visual, coloca uma venda nos colegas, mostra essa situação, mostra que existe um esporte para essa população, para que essas crianças também já vão crescendo e se desenvolvendo, sabendo como elas devem lidar com uma pessoa com deficiência, qual deve ser também a sua intervenção junto a essas pessoas, mesmo que seja só de estar dentro de um grupo, de ajudar em um momento que seja necessário. Então, isso é importante para mudar também o nosso comportamento e a nossa visão em relação a essas outras pessoas. E aí, como a gente vai ver no quadro, as pessoas, então, com deficiência visual, elas, quando envolvidas em práticas adaptadas e adequadas, elas têm o desenvolvimento das suas destrezas motoras e isso deve ser enfatizado desde muito cedo. Para quê? Para que aquele indivíduo cresça e se desenvolva com muito mais autonomia, para que ele possa caminhar sozinho, fazer uso de uma bengala, para que ele possa saber se trocar, para que ele possa morar de repente sozinho, para que ele possa ser mais independente. Então, as atividades desde a idade escolar são muito importantes para esses indivíduos e por isso a prática adequada do professor é muito importante para essa população. E aí, então, o que o professor deve fazer? Primeiro, auxiliar no processo de reconhecimento e exploração do espaço, que quando não realizados, eles podem resultar em dificuldades daquele indivíduo se localizar e se movimentar. Então, esse reconhecimento do espaço transmite mais segurança para aqueles indivíduos, para que eles possam ter mais liberdade para se movimentar, para que eles se sintam mais confortáveis em se movimentar. Ainda, auxiliar no desenvolvimento da consciência corporal.
eles entenderem o próprio corpo para conseguir se orientar e se readaptar à falta da visão. Isso é importante também para a questão postural, para que eles não desenvolvam movimentos estereotipados, que muitas vezes as pessoas com deficiência visual, elas desenvolvem alguns movimentos, então elas ficam tocando o corpo, ficam estalando os dedos, são movimentos estereotipados, então eles acontecem ali dentro de uma rotina e eles são uma forma dessas pessoas terem um estímulo, delas mesmas se estimularem. Então, às vezes, como ela não está lá na visão, ela não sabe o que está acontecendo, se ela fica ali fazendo um movimento estereotipado, ela pode ali, então, ter um estímulo nesse momento. Então, o desenvolvimento da consciência corporal também ajuda nesses movimentos estereotipados, que devem ser educados, a gente pode pensar assim, nessas pessoas com deficiência visual. Então, se eu vejo uma pessoa com deficiência visual que tem esses movimentos estereotipados, eu posso ensinar, olha, você está fazendo assim, que tal você pensar em outra coisa, que tal eu te dar um material aqui para você manusear, tentar reduzir esses movimentos, porque ela não está percebendo que ela está fazendo, mas todas as pessoas que estão em volta estão percebendo, isso já gera um constrangimento para essa pessoa, isso pode dificultar a inclusão, que as outras pessoas tenham uma visão diferente da pessoa com deficiência visual. Então, esses movimentos estereotipados, a gente tem que tentar inibir ou modificar esses movimentos. E aí, lá no quadro, também a gente deve buscar, além do reconhecimento da consciência corporal, estimular outros sentidos. Então, treinar e ensinar a pessoa a usar outros sentidos. Então, um estímulo auditivo, um estímulo tátil, um estímulo sinestésico, proprioceptivo, ou para aquelas pessoas que têm ainda baixa visão, usar a visão remanescente, né? Como eu falei, se a pessoa tem visão remanescente, usa cores fortes, um colete colorido, revisto lá o material, trabalho com um alvo maior. Então, para que essas pessoas que têm baixa visão possam fazer um bom uso da sua visão remanescente. Então, se o professor tem essas condutas, ele vai transmitir mais independência, mais segurança para esses alunos, eles vão conseguir ali ter mais estratégias e mais referências para se orientar no espaço. Então, também auxiliar no treinamento da capacidade cognitiva para memorizar. Por exemplo, uma pessoa com deficiência auditiva, com deficiência visual, desculpa, ela pode etiquetar todas as suas roupas, ela coloca um sinalzinho lá. Então, calças, elas vão ficar sempre na mesma gaveta, e aí você vai colocar lá um sinalzinho, calça jeans, calça preta e calça branca. Então, quando ele for pegar a calça, ele vai lá sentindo a etiqueta, essa é a calça branca, então eu vou colocar hoje. O que fica bom com calça branca? Então, ele vai lá abrir o armário, então no mesmo lugar estão as camisas. E ele vai lá passar nas etiquetas de todas as camisas, ou na barra de todas as camisas, tem lá uma costurinha, alguém pode fazer para essa pessoa. O que é? Essa camisa preta, essa camisa é branca, essa camisa é jeans. Então, a camisa jeans fica bom com a calça branca. E eles vão tendo autonomia para desenvolver as suas atividades do dia a dia, mas eles precisam aprender, eles precisam estar acostumados a esses estímulos. Por isso é importante a gente ajudar a que eles se acostumem e a treinar. Então, a partir do que a gente entendeu e falou um pouquinho sobre a prática de atividades físicas para essa população, vamos responder aqui e resolver a nossa quarta SP lá no quadro, em que a gente queria trabalhar o triatlo com essas pessoas sedentárias. O que a gente pode fazer com eles? Reconhecer o local da prática para que ele possa se orientar. Primeiro, trabalhar atividades que auxiliam o desenvolvimento da consciência corporal, para que eles possam ter mais facilidade no desenvolvimento da corrida, da natação, do ciclismo. Desenvolver os outros sentidos, como a audição e o tato, para que eles possam, então, usar esses sentidos para se locomover. Treinar a orientação no espaço, utilizando diversas referências, como a gente viu no quadro, pode ser na aula prática. Pode ser alguém chamando, pode ser ali uma cordinha orientando. Então, fazer com que eles, pode ser um guia. Então, fazer com que eles também vão treinando ali essas orientações no espaço, certo? Então, a gente resolve aqui a nossa quarta situação problema.
Bom, chegamos ao final da nossa aula. E depois de concluir todas as SPs, é hora de você refletir sobre tudo o que aprendeu com os desafios. Vamos lá? Primeiro, ficou claro que o conhecimento vem ao fazer uso do material didático disponível no ambiente virtual do aluno. Isso inclui fazer a pré-aula, assistir aos vídeos, ler os textos e acessar as web-aulas. E depois de compreender os conceitos da disciplina, você aprendeu a aplicar os fundamentos aprendidos em situações similares às da realidade do mercado de trabalho. Tudo isso faz de você um aluno proativo e mais capacitado para exercer a sua profissão, o que te coloca passos à frente na hora de ter sucesso profissional. Mas não acabou. Você ainda tem a sua pós-aula para acessar. Não vai esquecer, hein? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Respeite todas as etapas, ok? Bons estudos! Tchau! Então, nós vimos aqui as nossas 4 situações problemas que foram todas desenvolvidas lá num centro de reabilitação para pessoas com deficiência visual. E agora, pensando em uma nova situação, e se eu tivesse um aluno com deficiência visual na turma que eu vou trabalhar na escola? Eu posso incluir esse aluno? Então, com certeza sim. E o que você deve fazer? Primeiro, você deve entender o que é a deficiência, entender qual é a perda das funções visuais desse indivíduo, então entender se ele tem baixa visão, se ele é uma pessoa que é cega, que não consegue utilizar a visão, se ele é uma pessoa que sabe ler braille, ele já tem uma certa independência. Então, entender muito bem as características desse aluno, quais são as características da sua deficiência e, em seguida, como a gente vai ver no quadro, você passar por todas aquelas adaptações que foram faladas. Então, as adaptações no espaço físico, nos recursos materiais, na utilização dos mecanismos de transmissão da informação, na modificação de regra e nos estímulos sensoriais que vão ser ali trabalhados com esse aluno. Então, da mesma forma, se você não tem uma turma só com pessoas com deficiência visual, mas tem um aluno na sua turma, você pode adaptar as suas metodologias, pode ser um guia, um colega que é guia. Então, você pode adaptar todas essas características que foram mencionadas para que esse aluno possa participar. Então, um aluno que tem deficiência visual, que está lá na escola, ele também deve realizar educação física, ele não precisa só estar num centro específico para essa população. E aí, pensando em dúvidas que poderiam surgir aí para você que está assistindo a aula de hoje, e se, por exemplo, tem um aluno e a minha escola tem acessibilidade? Será que o espaço lá da minha escola ele é acessível? O que é acessibilidade para a pessoa com deficiência visual? Então, a gente tem o piso tátil, que agora é obrigatório por lei que todos os ambientes, os espaços, escola, faculdade, na própria calçada da rua, já tem, se você ver, tem lá no meio da calçada um piso vermelhinho, que tem um monte de risquinho e um monte de bolinha. Então, o que é esse piso tátil? A pessoa que tem deficiência visual, ela aprende a fazer o uso da bengala. E aí, então, ela vai tateando com a bengala aquele piso, e aí a cada uma daquelas plaquinhas, elas vão ter um significado. Então, pode ser, olha, você vai continuar andando reto, aqui você tem uma árvore, aqui é a entrada do banheiro. Então, somente ali tateando com a bengala, essa pessoa, ela vai conseguindo se orientar. Uma outra dúvida que pode surgir: eu tenho um aluno lá na escola, eu posso trabalhar, um aluno com deficiência visual, eu posso trabalhar o esporte com esse aluno? Você pode. Então, você pode fazer uma vivência de esporte adaptado. Então, todos os alunos podem jogar goalball, e aí todos vão vivenciar um pouco da situação do colega. Você pode fazer um atletismo e ele vai com um guia. Você pode fazer uma modalidade coletiva e esse aluno também ele vai com um guia e você vai trabalhando com as orientações verbais para esse aluno, para que ele desenvolva essas capacidades de pensar e aprender a usar as orientações verbais para se locomover. Ou ainda, eu posso trabalhar com meu aluno com deficiência visual na academia? Eu preciso de academia? É importante fazer um trabalho de fortalecimento? Com certeza é importante trabalhar numa academia com uma pessoa com deficiência visual.
ela pode apresentar dificuldades em alguns pontos específicos, como a gente viu, equilíbrio, então trabalhar equilíbrio, trabalhar a coordenação motora. O que a gente faz? Faz um reconhecimento do espaço para esse aluno, ensina como vai ser realizado cada um dos exercícios, verbalmente, como a gente falou. Se esse aluno não aprende, não consegue aprender ali aquele movimento só com a explicação verbal, a gente usa o tato e ensina para aquele aluno aqueles movimentos. Os exercícios de fortalecimento também são legais para o desenvolvimento de consciência corporal e de esquema corporal, que é importante para a execução desses exercícios. Então, independente do ambiente, a gente pode pensar em adaptações e em acessibilidade para uma pessoa com deficiência visual. Então, você, novamente, professor de educação física, tem uma função importante para trabalhar com uma pessoa com deficiência visual, para que ela possa estar em contato com outras pessoas, trabalhar a inclusão e ter ali os benefícios que são trazidos com a prática de atividade de exercício físico e de esporte, certo? Então, na próxima aula, finalizando aqui, né, na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre a deficiência física ou a deficiência motora e vamos entender como são as práticas de atividades físicas, exercício e esporte para esses indivíduos. Então, eu vou ficando por aqui. Não esqueçam que as dúvidas, elas podem ser enviadas para o fórum, podem ser enviadas para o seu tutor, para que ele possa encaminhar e a gente responder aqui todas as suas questões. Então, um grande abraço e até a próxima aula.